Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e antes de falar sobre o livro de hoje eu vim fazer um agradecimento. E esse agradecimento é relacionado ao último vídeo que eu postei aqui. Eu fiquei super feliz com o engajamento que eu tive com ele, porque quando eu fiz essa primeira tentativa de vlog e eu editei e vi que tinha dado 26 minutos, eu falei, putz, ninguém vai assistir. Falei pras minhas amigas que só elas, o meu namorado e a minha tia iam me assistir, que são os meus fãs. Mas eu me surpreendi, desde a hora que o vídeo saiu, começou a pipocar comentário. Eu fiquei muito feliz, sério, de verdade. Eu não sei se todo mundo que viu até o fim, mas de qualquer forma eu recebi muito carinho naquele vídeo e muita gente dizendo que o formato ficou super legal, que é pra eu continuar. Eu não sei com que frequência eu vou trazer esse tipo de conteúdo pra cá, mas com certeza o retorno de vocês me animou a gravar mais vídeos como aquele e até de tentar novas experiências pra cá. Então é isso, muito obrigada pela aceitação e pelo retorno de vocês. Agora a gente pode falar do livro de hoje. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro foi escolhido para a edição de março do Leia Mulheres, lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei super feliz que as minhas datas eu me permiti participar do Leia Mulheres de lá, porque eu já tinha esse livro na estante e eu ainda não tinha lido. Teve uma época que eu comecei a ouvir falar desse livro e eu fiquei super afim de ler, mas eu não encontrava em quase nenhum lugar, até que eu fui num sebo aqui em Curitiba e eu encontrei ele por lá. Não era uma edição usada no sebo, né? Era uma edição que tinha vindo direto da editora, tava no plástico e tudo, tava com selo de novo e eu paguei caro nesse livro. Mas eu fiquei muito feliz que eu tinha encontrado e desde então ele tava na minha estante. O Leia Mulheres foi um impulso pra ler ele logo e ter a chance de debater. E esse livro é tão importante que eu fico feliz de grupos como Leia Mulheres estarem possibilitando que ele seja resgatado e que seja debatido, né? Porque é aquele tipo de livro que você lê e precisa conversar com alguém sobre. Bom, Quarto de Despejo foi publicado em 1960 e ele é uma compilação dos inúmeros diários da Carolina Maria de Jesus. Aqui no subtítulo do livro a gente tem Diário de uma Favelada. Embora eu acho que é um jeito meio chulo de falar, eu acho que se ela usou esse subtítulo é porque ela não tem problema nenhum em dizer de onde que ela veio, né? E isso faz muito parte da voz que a Carolina tem pra contar pra gente essa história, que é o retrato de uma situação de vida e que, infelizmente, eu não posso considerar um retrato de uma época, porque aqui no Brasil, pelo menos, ele continua extremamente atual. Então é um livro atemporal e que, infelizmente, foi pouquíssimo publicado. Como eu falei, tava um parto pra achar e continua difícil pra achar. Ele foi publicado pela editora Ática, o que eu acho interessante, partindo do ponto de vista de que a Ática geralmente publica muitos livros paradidáticos, ou seja, livros para serem usados nas escolas. E seria muito bom, realmente, se esse livro tivesse sido adotado nas escolas, mas eu acredito que não foi o caso. E aí eu fico um pouco triste dele ter saído por uma editora que acaba não tendo um grande nome. O problema não é da Ática em si, mas é um fato que ela não tem tanto renome no mercado quanto uma Companhia das Letras, por exemplo, que se publicasse esse livro ele teria mais chance, né, de ter aí o seu lugar ao sol. Bom, a Carolina, ela é mineira e ela foi fruto de uma relação extraconjugal da mãe dela, então assim, né, ela já nasceu meio que ali numa família desestruturada e meio perdida. E a história se passa quando ela é moradora da favela de Canindé, em São Paulo. Ela só estudou até os 8 anos. E o diário, apesar de muito recortado, porque ela escreveu anos e anos de diário, se eu não me engano, eram mais de 20 cadernos, ele não teve o seu texto editado. Então, o que a gente tem aqui nesse livro é a visão da Carolina e nas palavras da Carolina. O livro não foi editado gramaticalmente e a Carolina só pode estudar até os 8 anos, então ela comete infinitos erros de português. E eles não me incomodam nem um pouco, muito pelo contrário, eu acho que eles são importantíssimos para que a gente entenda realmente quem é essa mulher. E seria uma afronta a ela própria e a sabedoria dela se esse texto tivesse sido corrigido, porque o que importa aqui é que ela passe a sua mensagem e não que o português esteja correto, sabe? Tudo vai muito mais além do que um texto estruturadinho e com uma linguagem bonita. Falando em linguagem, aliás, a Carolina, ela é um grande paradoxo, porque, como eu falei, ela estudou muito pouco e ela escreve, né, de forma errada, mas ela sempre teve muita vontade de aprender e ela sempre gostou muito de ler e de escrever. Então, ao mesmo tempo que ela não escrevia direito, ela era uma grande autodidata de várias coisas e principalmente de vocabulário. Apesar dela cometer erros gramaticais, ela usa um vocabulário
maravilhoso, assim. Tem horas que ela sai com umas palavras que eu nunca ouvi, que eu nunca tinha visto num livro. Então isso mostra, né, mais uma característica forte dela aí. Mas, parando de falar do jeito que ela escreve e falando do livro, né, da importância do livro, a Carolina, ela tinha o sonho de publicar um livro, ela tinha o sonho de publicar esse livro que ela escrevia lá na favela. Então ela mantinha esses diários e o pessoal de lá sabia que ela mantinha esses diários, e isso não deixou de significar pra ela uma forma de poder, porque as pessoas, por mais que não acreditassem que ela conseguiria lançar um livro, morriam de medo de ir parar nas páginas do diário dela. E várias vezes ela relata que ela ameaçou fulano e cicrano, falando: vou colocar você no meu diário, vou colocar você no meu livro. E as pessoas se borravam, porque elas tinham medo de que a vida delas, ou as coisas que elas estivessem fazendo errado, fossem expostas, né, ali, mesmo que eles não acreditassem que ela ia conseguir publicar. E ela conseguiu, né, depois de muita luta. Ela foi rejeitada por várias editoras, chegou a mandar pra fora do Brasil pra ver se ela era publicada e editada por lá, o que não rolou. E algum tempo depois ela foi descoberta por um repórter, né, que foi até a favela fazer uma reportagem e desistiu quando deu de cara com esse material riquíssimo. Ele falou que a reportagem já estava feita e que eles precisavam editar aquele material da Carolina. Então ela conseguiu realizar esse sonho dela, que era virar escritora. Depois do Quarto de Despejo, ela publicou outros livros, mas que, enfim, tiveram menos destaque. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar deles e que eu achava que Quarto de Despejo era o único livro dela, infelizmente, né, porque eu queria que ela fosse uma figura muito mais divulgada e conhecida e reconhecida aqui no Brasil. Mas, enfim, ela conseguiu sair da favela graças à publicação desse livro. E o segundo livro que ela escreve, se eu não me engano, se chama Casa de Alvenaria, porque ela falava muito que um dia ela ia conseguir sair do barraco e morar numa casa de alvenaria. As palavras que a Carolina usa trazem uma simbologia muito grande. O próprio título do livro, Quarto de Despejo, vem do fato dela falar que a favela é o quarto de despejo da cidade, né, onde são despejadas as pessoas negras, as pessoas pobres, que, enfim, não figuram bem para as pessoas que moram na Casa Grande, né? Então, a cidade é a Casa Grande, a favela é o quarto de despejo, e ela comenta muitas vezes que o pessoal da Casa Grande não faz ideia do que se passa no quarto de despejo, mas em alguns momentos ela também comenta que o pessoal do quarto de despejo não tem como saber o que se passa na cidade grande. Ela retrata tudo isso de uma maneira muito ácida e de uma maneira muito pontual, assim. Eu lia e eu tinha vontade de bater palma pra ela, porque ela não tem medo de alfinetar. Inclusive, ela alfineta muito o cenário político brasileiro. Ela cita o nome dos políticos, e ela reclama, e ela fala muito que em época de eleição vai um monte de candidato a vereador lá pra favela pra prometer mundos e fundos, pra fazer, né, cena ali com o pessoal e ganhar os votos, e depois esquece completamente que eles existem. Mas não só isso, né? O diário também traz muitas cenas que poderiam passar batido e que são cenas muito cotidianas. Ela fala muito sobre quando as mulheres da favela vão pegar água na torneira, e são coisas que por vezes parece, ai, tá, mas ela vai contar isso de novo. Mas é aquela coisa de diário, né, gente? A gente várias vezes, quem escreve diário sabe, acaba contando coisas parecidas. E no caso, isso é importante. Mesmo que o diário tenha sido editado e que trechos tenham sido selecionados, essa repetição faz parte da vivência e do que deve ser passado com o livro. Então ela fala muito de fome em vários trechos do diálogo. O único assunto é comida, ou não ter dinheiro pra comprar comida, e os filhos estão com fome. A filha mais nova dela, a Vera, a única menina, detestava andar descalça, então ela tava sempre falando que ela pedia sapato, e que ela não tinha dinheiro pra comprar o sapato da filha, e que de vez em quando, mesmo assim, ela comprava, porque isso era importante. Então, mesmo que ela tivesse ali suando pra ganhar dinheiro pra comprar comida, às vezes ela investia um pouco mais e comprava um sapato pra filha que queria tanto. E teve gente até no Leia Mulheres que comentou que era meio ridículo isso, e eu sinceramente não acho. Eu acho que não é porque essas pessoas têm necessidades muito mais latentes que elas não possam ter vontades ou querer, né, realizar ali o sonho de um filho, né, comprando um sapato e tal. Analisando um pouco do lado mãe da Carolina, inclusive, a gente percebe o quanto ela é humana, porque ela mima muito mais a Vera, que é a filha mais nova, enquanto os dois meninos ficam meio ali. Por exemplo, a Vera ganha sapatos de vez em quando, e os meninos não tem bolo de aniversário, sabe? Mas, como eu falei, ela é humana e não cabe a mim ficar julgando, né,
Que ela gosta mais de um filho do outro, porque eu acho que isso também é muito subjetivo. Fiz esse interlúdio aqui sobre maternidade, mas continuando na questão das cenas repetitivas, ela narra muito a questão de violência da favela, e não exatamente de violência que sai ali da favela e vai pra casa grande, né? Como, por exemplo, roubos e tal. Não é disso que ela fala. O que ela fala é da violência que existe ali, entre as pessoas que moram ali. Então ela retrata inúmeros casos de violência conjugal, e já era tido como comum falar: ah, fulana tá apanhando do marido de novo. E as mulheres tinham uma tática pra fugir dos maridos violentos, que era tirar a roupa e sair correndo pelada. Então já era também tido como comum: ah, fulana saiu ali pelada, correndo do lado de fora de casa porque tava apanhando e tal. E ela narrava isso com uma naturalidade, porque isso realmente era comum ali, né, no contexto em que ela vivia. Mas ao mesmo tempo a Carolina tinha dentro dela uma vontade de que as mulheres conseguissem fazer diferente. Então tem vários momentos em que ela tá conversando com as mulheres, em que ela conta, né, dessas conversas e de como ela tentava sempre dar uma força pra essas mulheres, colocar elas pra frente, falar que elas iam conseguir. E a gente que tem esse privilégio tem que fazer o possível pra escutar a voz dessas pessoas. Eu não digo dar a voz, porque elas têm voz, elas só não são escutadas, elas só são caladas muitas das vezes. E agora, recentemente, a gente viveu essa situação da Marielle, a gente ainda tá vivendo, porque ela ainda não foi solucionada, mas ela foi uma voz importante que foi calada. A gente não pode deixar essas vozes se calarem. A gente tem que fazer de tudo para que elas sejam ouvidas. E eu acho que disseminar palavras como a de Carolina é uma ação muito importante e que, além disso, é nosso dever. E é isso, gente. Leiam um quarto de despejo, indiquem um quarto de despejo, conversem sobre o quarto de despejo com as suas crianças, deem para suas crianças. Tô falando criança de 5 anos, né, gente? Mas com uns 11, 12 na escola, já deveriam ler, sabe? Porque é um assunto que tem que ser conversado e tem que ser debatido, porque eu acho que se a gente entende desde pequeno a situação em que a gente vive, a gente pode pensar melhor sobre como ajudar a mudá-la. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!